Nessa videoaula eu vou abordar com vocês ângulo inscrito numa semicircunferência, tá ok? Então vamos lá no nosso ambiente de GeoGebra para a gente dar uma verificada como que isso ocorre. Então estamos aqui no nosso ambiente de GeoGebra. Eu vou construindo essa situação, a parte geométrica dessa situação para vocês. Vocês dão uma olhada, presta bem atenção naquilo que eu vou fazer, tá? Então vamos supor aqui, né, nós temos aqui uma circunferência. Ela está em azul e com o centro O. Bom, a partir dessa circunferência construída, eu vou marcar dois pontos aqui, o ponto B e o ponto A, de forma que a gente tem aqui um segmento OB e um segmento A. Só que é o seguinte, reparem que esse segmento ele está dividindo a circunferência em duas partes iguais. A parte aqui, ó, desse arco A até B, né, com esse ângulo aqui de 180 graus, ou seja, e de B até A. Então, aqui de A até B, nós temos uma semicircunferência e de B até A, outra semicircunferência. Eu peço que vocês prestem atenção nessa semicircunferência que vai de A até B. Então, essa parte aqui, ó, de B até A em vermelho, ela vai ficar aqui, mas nós vamos desconsiderá-la, tá bom? Agora, presta atenção aqui numa coisa. Vamos dizer que eu pegue, agora, eu trace um ponto qualquer que vai servir de um vértice de um triângulo, tá? Repara que tanto, obviamente, o ponto A quanto o ponto B e agora o ponto V, eles pertencem a essa semicircunferência em azul. Então, vamos começar a fazer o seguinte, vamos traçar esse triângulo, vamos ligar de A até V e de V até B. Nós traçamos agora um triângulo. Bom, o teorema lá nos fala que esse ângulo, todo triângulo inscrito ou qualquer ângulo inscrito em uma semicircunferência, né, é reto. O teorema ele não vai falar que todo ângulo reto é inscritível numa semicircunferência. Então, segundo isso aí, esse ângulo aqui, ó, ele tem que ser reto. Vamos fazer a medida desse ângulo para ver quanto é que dá? Vamos lá. Então, eu vou pegar esse ângulo aqui, ó, AVB. Olha quanto que deu. 90 graus. Tá bem? Agora, vamos fazer o seguinte. Então, a gente já sabe que esse ângulo aqui, ele é um ângulo de 90 graus. Agora, vamos confirmar isso. Vamos medir outro ponto dessa circunferência para ver o que acontece. Vamos marcar aqui o ponto D. Vamos traçar um outro segmento de A até D e outro segmento de D até B, de forma que a gente tenha um triângulo. E vamos fazer a mesmíssima coisa para ver o que vai rolar. Vamos lá, vamos medir o ângulo AD. Se eu clicar aqui em B, esse ângulo que está sendo construído, ele tem que ser 90, tá? O GeoGebra ele não vai nos mentir. Olha lá, 90 graus. Vamos fazer isso novamente. Vamos para o ângulo, vamos botar um outro ponto, ainda na circunferência, que vai servir de vértice para esse triângulo. Aqui, ó, o ponto E. Vamos traçar novamente outros dois segmentos, o segmento AE e o segmento EB, de forma que esse segmento, eles são catetos, né, de um triângulo inscrito na semicircunferência aqui em azul, assim como foi com o ponto V e como o ponto D. Bom, vamos novamente medir esse ângulo, que está sendo um ângulo inscrito em uma
semicircunferência. Nós estamos relembrando, nós estamos considerando somente a parte aqui, ó, de cima da circunferência que inicialmente foi traçada, ou seja, a semicircunferência de arco AB. Vou fazer a medida desse ângulo então, e depois a gente passa lá para a nossa aula, só para concluir e fazer um exercício. Vamos lá. A, E, B. Olha lá. Ângulo de 90 graus. Então, qualquer ponto que eu pegar aqui nessa semicircunferência em azul e formar um triângulo com esse diâmetro aqui AB, que marca, que limita essa semicircunferência, o ângulo sobre esse vértice vai ser de 90 graus. Tá ok? Então vamos voltar lá para a nossa sala de aula para a gente concluir a nossa aula. Então, de volta aqui à nossa sala de aula, vamos resumir, né, tudo aquilo que foi dito lá no GeoGebra, foi visto, na verdade, lá no GeoGebra. E o resumo aqui é o seguinte, pessoal, é que todo ângulo reto é inscritível numa semicircunferência. Então, nós temos aqui, ó, a semicircunferência em azul de arco de A até B. E repare que qualquer ângulo que eu colocar o vértice dele em cima aqui da nossa semicircunferência em azul, esse ângulo aqui vai ser de 90 graus. Em cima disso, reciprocamente, para me traçar um ângulo aqui, né, inscritível, e tá inscritível numa semicircunferência, esse ângulo aí vai formar um triângulo. Então é o seguinte, todo triângulo aqui, ó, inscrito em uma semicircunferência, ele possui um ângulo reto, é um triângulo reto. Tá ok? Vamos agora fazer um exercício bem rápido, só para mostrar a aplicação disso aí. Bom, eu vou trazer um exercício aqui bem simples, resolução, só para aplicar a teoria que a gente viu antes desse momento. Então estamos aqui, ó, sabendo que o ângulo alfa, né, VAB igual a 25 graus. Então, esse A chapeuzinho aqui significa que é o vértice do ângulo. Então, o nosso ângulo alfa, ele está aqui, ó. E ele pede para a gente justamente calcular o ângulo beta. Reparem que o ângulo beta, ele está desse lado aqui. Bom, ele não dá, ele dá apenas o valor do alfa. Ele fala que o alfa possui 25 graus, só que ele não dá esse ângulo aqui, ó, de vértice V. E ele ainda pede o ângulo que está no vértice B. Bom, observe aqui o seguinte, que nós temos a situação vista anteriormente. Por quê? Aqui, esse triângulo, ele está inscrito na semicircunferência. Nós temos aqui o triângulo AVB. Ele está inscrito na semicircunferência. E se ele está inscrito na semicircunferência, o vértice, o ângulo que está sobre essa semicircunferência, é um ângulo de 90 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, ele vai ter a medida de 90 graus. Bom, nós sabemos que, ou devemos saber, que a soma dos ângulos internos de um triângulo, ela vai dar 180 graus. Então, nós temos aqui, ó, que 90 graus mais 25 graus, que é esse ângulo alfa aqui, mais o ângulo beta. O ângulo beta, isso tem que dar 180 graus. Logo, a gente fazendo essa continha, nós vamos ter que 180 menos 90 mais 25, tá ok? Só que eu vou passar para lá com o sinal trocado. Nós vamos ter 180 graus menos 115 graus. Isso vai nos dar 65 graus. Então,
o nosso ângulo beta, ele vale 65 graus. Aqui, ó. Tá ok, pessoal? Então, eu espero ter ajudado de alguma forma, esclarecido algumas coisas, que venha tá causando dúvida aí, travando a vida de vocês como estudante. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço que deixe o like, se inscreve, poste algum comentário, que isso vai ajudar o canal a crescer e a gente vai postar mais vídeos aí, incentiva a gente a postar mais vídeos.